Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aulinha gravada. Pessoal, como eu comentei com vocês nas lives, não lembro quando foi, essa questão que a gente vai ter que filtrar um pouco os conteúdos agora para a gente não é, é, entrar em conteúdos que vocês não vão precisar muito nos vestibulares. Então a gente vai tentar dar uma filtrada, pegar o que mais cai aí nos vestibulares aí, tanto no estado como no Brasil, a nível nacional. Então a gente vai pular agora um pouco a apostila, às vezes tem que voltar um pouco, enfim. Beleza? Então é o seguinte, nessa aula aqui a gente vai falar da questão ambiental, pessoal. A gente vai pular lá para o módulo 23, que é a página 88, que fala da questão ambiental, que é uma questão, acredito que vai estar em alta nesse ano aí, 2020, vestibular aí 2021, tanto para o Enem também, que é uma questão que está aí em discussão na mídia, em questões nacional, em questões internacionais também. Então eu acho que é um conteúdo que vocês têm que dar um pouquinho de atenção a essa questão ambiental, tanto em questões das provas objetivas, das múltiplas escolhas, como na questão também em tema de redação, enfim, eu aposto um pouco nessa questão ambiental aí para essa seleção 2021. Beleza? Não vou demorar muito, pessoal, que como a gente sabe, as apostilas do terceiro são um resumão. Então, se vocês têm o material do segundo aí, depois eu posso até passar as páginas, não sei se é as mesmas páginas, todo ano eles atualizam o material, é importante essa atualização. Mas no segundo ano, eu já passei algumas aulas esse ano para eles, eu posso até passar o link para vocês, falando mais aprofundado sobre a questão ambiental. Então, eu acho que era interessante vocês assistirem um pouco essa aula, pegar essa apostila do segundo e se aprofundarem um pouco na questão ambiental. Beleza? Que aí entra lá os projetos governamentais, entra as ONGs, fala mais completo, mais aprofundado sobre isso. Beleza? Pessoal, vamos lá então, aqui é 2 páginas só no módulo de vocês. Fala aqui da história recente do meio ambiente. As primeiras ideias para falar de ecossistema, né, um sistema ecológico, teve início no século XIX. Porém, a partir da década de 60 é que começou um destaque um pouco maior, e na década de 80 que isso teve discussões internacionais e entrou numa pauta importante no mundo todo. Então, algumas discussões de trabalhos que foram feitos, discussões importantes a nível mundial, começou em 72, com a primeira conferência sobre meio ambiente humano das Nações Unidas em Estocolmo, na Suécia. Depois, em 1883, foi formada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Teve esse relatório de Brundtland aqui, que é sobre desenvolvimento sustentável, nosso futuro comum. Falou sobre o desenvolvimento atual, que permite utilizar os recursos naturais sem ferir os direitos das futuras gerações, sem comprometer as gerações futuras. Isso começou a ser discutido com mais ênfase em 83, nessa comissão mundial que foi formada. Então, em fevereiro de 2005, começou a vigorar o chamado Protocolo de Kyoto, que estabelece padrões, ou seja, em questões de carbono, em questões de gás poluentes na atmosfera, em questões de poluição de água, ou seja, o Protocolo de Kyoto estabeleceu metas sobre essas questões, que foi conversado em 97, mas começou a vigorar em 2005. Beleza? Aqui, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, que a gente chama de Rio 92, aconteceu no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 92, foi uma discussão importante, foi uma das maiores encontros sobre o meio ambiente que já existiu, então foi bem importante. Depois houve a conferência que precedeu sobre o meio ambiente das Nações Unidas, que foi em Estocolmo, em 72. Depois não, na verdade, o Rio de Janeiro foi a mais importante depois da de Estocolmo. Quem que participou? 172 países, 108 enviaram os chefes de Estado, 2.400 ONGs, foi mais de 17 mil pessoas que participaram do fórum. Foi um evento paralelo à Conferência das Nações Unidas. O principal tema foi o desenvolvimento sustentável.
os documentos que foram emitidos: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Declaração dos Princípios relativo às florestas, como é que ia ser tratado as florestas a partir desse momento, a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, que aí entra aquecimento global, entra questão de chuvas, pluviosidade, enfim, tudo isso foi discutido. A Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade. Que mecanismos foi criados, pessoal, para tentar amenizar isso? Foi criado uma comissão, que é uma comissão de desenvolvimento, e o Comitê Consultivo Interinstitucional sobre o Desenvolvimento Sustentável. Esses foram os mecanismos que foram criados. Os principais objetivos dessas iniciativas. Isso aí a gente já sabe. Desenvolvimento econômico sem destruir a natureza, ou seja, o chamado desenvolvimento sustentável. Você não prejudica a economia, mas também não agride de forma brutal a natureza. Tenta fazer um equilíbrio entre as duas coisas. Criar um fundo de auxílio aos países de desenvolvimento. Pessoal, isso é importante falar, que foi criado esse fundo de auxílio para ajudar os países em desenvolvimento como o Brasil. Então, essa questão que está, essa discussão que está muitas vezes em voga aí na atualidade, da Alemanha mandar dinheiro para o Brasil para ajudar na questão do meio ambiente, da Suécia mandar o dinheiro para o Brasil para ajudar a questão do meio ambiente, isso foi tudo discutido nessas conferências que aconteceram, ou seja, foi criado um fundo entre vários países para ajudar os países em desenvolvimento, que é o maior problema ali com o meio ambiente. Eles têm um meio ambiente, porque ainda não se industrializou totalmente, e aí como eles estão em processo de industrialização, em processo de desenvolvimento, eles vão tentar utilizar esses recursos. E aí qual que era a intenção desse fundo? Auxiliar, orientar e proteger esse desenvolvimento junto com a proteção do meio ambiente. Terceiro quesito, terceiro objetivo, buscar uma solução para o consumo excessivo desses países em desenvolvimento. Isso que eu falei. E a destruição do meio ambiente nos países falados de terceiro mundo. Muitas vezes pressionado pela dívida externa. Ou seja, por exemplo, o Brasil. Tá, ela tem uma dívida lá, exemplo, com os Estados Unidos. Você não fala assim, ó, vamos amenizar essa dívida aí, mas você extrai uma quantidade de minério aí em um período de 3 anos, no máximo, e manda esse minério de ferro para mim que a gente precisa aqui, a gente abate ali na dívida externa para ficar bom para os dois lados. Então, muitas vezes essa pressão acaba fazendo o Brasil ou um país desenvolvido degradar o meio ambiente para pagar essa dívida externa com produto, que é muito melhor do que você pagar com recurso, ali diretamente do PIB, então você paga com minério de ferro, no caso do Brasil, com essa pressão entre os países da dívida externa, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha pressionou o governo Getúlio para mandar minério de ferro, para construir uma siderúrgica aqui, acabou não dando certo, Getúlio ainda bem que não se aliou à Alemanha nazista, se aliou aos Estados Unidos e começou a mandar minério de ferro para os Estados Unidos. Tranquilo? Só um exemplo aí de pressão que pode acontecer dos países desenvolvidos sobre os que estão em desenvolvimento. Foram criados 3 grupos de trabalho. Grupo 1, que ia proteger a atmosfera, a gestão dos recursos terrestres e a preservação da biodiversidade. Um grupo ia ficar responsável por isso. O outro grupo, pela defesa das águas continentais e marinhas, pela produção e circulação de dejetos tóxicos, que iam fazer questão resto de usina nuclear, ou até o próprio lixo tóxico hospitalar, enfim. O grupo 3, pela regulamentação jurídica e institucional das medidas, ou seja, documentar tudo isso, deixar isso de forma jurídica e internacionalmente falando. Tranquilo? Depois, em 2002, teve a Rio mais Joanesburgo, ou seja, uma cúpula ali que foi avaliado os avanços que teve da Rio 92 até ali. Decidiu-se por uma reavaliação das metas, ou seja, porque muitos países não conseguiram cumprir a meta, muitos países saíram do que foi acordado em 92, então houve uma reavaliação dessas metas para tentar chegar num consenso. Depois da Conferência de Copenhague, em 2009, em dezembro, com a finalidade de estabelecer um acordo para substituir o Protocolo de Kyoto, que muitos países também saíram.
Depois uma importante, pessoal, que essa foi também grande, eu acho que depois da Rio 92 foi a mais importante, que foi a COP21, que foi feita em Paris em 2015. Então, da COP21, o que ficou? Então, a COP21, na verdade, é o último, é o chamado Acordo de Paris, é o último combinado importante sobre o meio ambiente, a última reunião importante que fizeram sobre o meio ambiente no mundo. Então, o texto aqui tem 31 partes, que se divide em duas partes, que é o que está no Acordo de Paris e o que está na decisão da COP21. Então vamos lá. No Acordo de Paris, limitar o aquecimento, ou seja, bem abaixo aos 2 graus em relação aos níveis pré-industriais, ou seja, antes da indústria, como que era o clima no mundo. Então depois das indústrias, tem que deixar abaixo não pode subir mais do que 2 graus. Para limitar o aumento em 15 graus. Tornar o fluxo financeiro consistente com um rumo de baixa emissão de gases do efeito estufa e desenvolvimento climático resiliente, ou seja, baixar a emissão de gases de efeito estufa no mundo. Fazer com que o pico das emissões aconteça o quanto antes, ou seja, a gente vai falar, já deu o pico, agora não vai subir mais que isso, a gente tem que abaixar. Reconhecimento que isso levará mais tempo para os países em desenvolvimento, que ainda estão em processo de organização industrial. Alcançar um equilíbrio entre fontes de emissão antropogênicas e remoção de gás de efeito estufa na segunda metade do século, ou seja, as fontes de emissão são as indústrias, os carros, enfim, o que o país em desenvolvimento está buscando e tentar remover, tentar amenizar um pouco isso na questão dos gases de efeito estufa. Um artigo separado para perdas e danos, prevendo áreas de cooperação para países vulneráveis, ou seja, um país ajudar o outro, alerta de desastre, análise de risco, um sistema de emergência ali para países vulneráveis. Países ricos têm que prover recursos financeiros para apoiar os em desenvolvimento, então aquilo lá que eu falei, os países não fazem isso muitas vezes porque querem da noite para o dia, foi um acordo feito bem antes. Então os países com recursos financeiros ajudam os países que estão em desenvolvimento. Fazer a primeira avaliação global das metas dos países aconteceu em 2003 e se repete a cada 5 anos. Isso ficou acordado também no Acordo de Paris. Citações no preâmbulo dos direitos indígenas, a integridade dos ecossistemas e o conceito da chamada justiça climática. Isso ficou decidido no Acordo de Paris. Aí o que está em decisão na COP21? Referência à necessidade de promover o acesso universal à energia sustentável em países em desenvolvimento, principalmente na África. Muitas vezes isso que a gente vê aí dos incentivos para a energia solar que acontece aqui, até a gente vê na cidade como aumentou muito nos últimos 5 anos. Nas casas de vocês aí, muitas casas aí já tem isso, já tem essa facilidade em colocar a energia solar, bem como a energia eólica lá mais para o Nordeste, lugares que tem vento, enfim. Desenvolver o acesso universal a essa energia mais sustentável. Está falando aqui em países em desenvolvimento, principalmente na África. Registra que as metas atuais dos países em desenvolvimento não levam o mundo ao cenário de limite em 2 graus, ou seja, não aumente mais do que 2 graus, mesmo nos países em desenvolvimento. Encoraja os países com planos e metas com prazo para 2025 e atualizarem seus indicativos aqui de desenvolvimento em 2002, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Encoraja os países com planos e metas com prazo para 2030 atualizarem seus índices para atualizarem seus índices em 2030, que nem aqui em 2020 no caso do Brasil, que é esse ano. Os Estados Unidos já jogou para frente, já não vai atualizar. E a China em 2030. Tranquilo? Países desenvolvidos continuar sua mobilização financeira até 2025 para ajudar os outros países com ações de transparência, enfim. Antes de 2025, as COPs deverão estabelecer uma nova meta coletiva a partir de um piso de 100 bilhões ao ano, ou seja, aquele fundo de ajuda aos países desenvolvidos.
Reconhece para o setor privado, não para os governos, a importância das políticas domésticas, como dar preço ao carbono que é liberado, que é economizado, pode-se dizer, ou seja, passa um pouco da responsabilidade para o setor privado e para a consciência coletiva e individual sobre essa questão do meio ambiente. Não só jogar a culpa no governo, o governo não faz nada, o governo não preserva, o governo não faz isso. Então, é uma conscientização de todos os setores, tanto dos governos, como do setor privado, como da importância doméstica de cada um fazer sua parte. Separação de lixo, diminuir a embalagem, diminuir o consumo, enfim. Tranquilo? Pessoal, não é muito grande, como eu falei para vocês. Tentem se aprofundar mais. Se a gente conseguir fazer alguma revisão até o final do ano, a gente faz sobre essa questão ambiental. É importante, na apostila do segundo, se vocês tiverem, dá para buscar bastante coisa. Tem um livro. Se vocês precisarem de algum material, vocês me avisem que eu tenho material do segundo, eu mando em PDF para vocês sobre essa questão ambiental, que é bem completo no segundo ano. Não sei se vocês lembram do ano passado. Beleza? Só não vou, já está indo para 16 minutos, então a gente encerra por aqui. Não fizemos uma live segunda, mas terminamos esse módulo aqui. Quem sabe na live de segunda-feira a gente fala mais um pouco sobre essa questão ambiental e aí finaliza isso. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Deem importância para essa questão, que eu chuto que vai cair bastante coisa sobre isso nos vestibulares, principalmente em tema de redação. Dá para arriscar alguma coisa, e nas questões também na área de humanas e biológicas vai entrar bastante coisa sobre o meio ambiente. Isso é uma aposta, claro que a gente não dá para saber, mas é uma aposta aí devido à discussão atual que está tendo sobre o meio ambiente. Beleza? Abraço aí, obrigado pela atenção, fiquem bem todos.